Alguém, por favor, doe uma vinheta pro meu canal? Começando mais um vídeo de história aqui no canal do Professor Elias Cruz, este que vos fala. Sejam bem-vindos vocês que já são experts no assunto, já são historiadores, que são alunos tentando fazer o seu trabalho escolar, ou aqueles que são só simpatizantes da história, e principalmente aqueles que ainda estão ignorantes nos assuntos, tá bem? Esse vídeo é para vocês. E hoje nós estaremos falando sobre a Mesopotâmia. Esse que vai ser o primeiro de 2 vídeos sobre essa região tão maravilhosa, essa região que foi muito importante para a construção do que seria a civilização ocidental. Começando sobre a origem do nome Mesopotâmia, Mesopotâmia significa terra entre rios. Se a gente for dividir a palavra, mesos significa meio entre e pótamos, água, rio, certo? Pótamos que vem de potável, que vem de colocar dentro de um pote. A região da Mesopotâmia ela possui uma diversidade de paisagens e climas. Até os tempos atuais é uma região que em alguns lugares é mais desértico, outros lugares a região é um pouco mais temperado, o clima. Em outros, o clima ele é mais frio, ele é um clima mais ameno. Nem tanto para mais, nem quanto para menos, ele é ameno. E boa parte das águas que vinham para os rios Tigres e Eufrates, os 2 principais rios da região, vinha da abundância de derretimentos de neve das principais montanhas, altas montanhas que existem no norte da Mesopotâmia. Essas águas vindas do derretimento dessas geleiras no norte, elas provocavam enchentes nos rios mesopotâmicos, o que propiciava uma melhor qualidade agrícola para aquela região, para aqueles que fossem plantar naquela terra. Não é à toa que muitos desses núcleos começaram com concentrações de seres humanos pré-históricos que imigraram em massa para aquela região. Essa concentração populacional começa a ocorrer em meados de 12.000 a 6.000 anos antes do nascimento de Cristo. Com a reunião dessas pessoas, você tem uma necessidade maior de produção de alimentos. Então há uma aceleração do desenvolvimento agrícola naquela região. E essa aceleração de desenvolvimento, de produção agrícola, ela vai criar excedentes. Muitos desses excedentes começam a ser vendidos para outras regiões, fazendo a região enriquecer, a região da Mesopotâmia. Até que em meados de 3.500 a.C., um desses povos que habitavam aquela região começa a se sobressair e a concentrar um poder maior, que foram os sumérios. Não se sabe muito bem de onde eles se originaram, mas eles começaram a habitar a região de Sumer, por isso que recebiam esse nome. E a partir dessas habitações, eles começaram a formar as primeiras cidades-estados, certo? O que era uma cidade-estado? Era basicamente um núcleo urbano, né? Uma concentração urbana que possuía suas próprias leis. Só que diferente do mundo moderno, do qual nós vivemos hoje, em que os estados são gigantescos, né? São nações, são países, certo? Naquela época, também devido ao desenvolvimento humano estar ascendendo, começando naquele período, esses estados se concentravam apenas em cidades. A primeira grande cidade-estado, ou a mais antiga que os arqueólogos têm conhecimento, é a cidade de Uruk, que ela não somente possuía o seu próprio estado, como também alguns vestígios nos deixam a entender que Uruk possuía algumas colônias ao redor de sua cidade. Com esse adensamento populacional, nós temos um fenômeno conhecido como revolução urbana, em que os seres humanos eles não viviam mais em pequenos clãs ou pequenos núcleos, vivendo cada um por si.
eles começam a se concentrar em comunidades cada vez maiores, a se estruturar em sociedades mais complexas e, com isso, podendo coexistir de uma maneira melhor, se defendendo de ataques externos, produzindo mais alimento. Então o Estado ele surge com esse objetivo, com o objetivo de organizar as sociedades primitivas. Com mais gente concentrada em um determinado lugar, mais problemas surgem. Eita, pá, mas vizinho é muito chato. Pensa no negócio chato é vizinho. Devido a esse aumento populacional, os seres humanos daquela época tiveram que começar a procurar novas formas de como organizar-se e organizar também finanças, o que estava sendo produzido, quantidade de população. Não é à toa que a escrita e a matemática vão se desenvolver justamente na região mesopotâmica. A escrita, a primeira escrita ou a mais conhecida que nós temos pelos estudos arqueológicos é a chamada escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme ela é assim chamada porque ela era feita em plaquetas de barro e para poder escrever, naquele tempo o papel ainda não tinha sido inventado, para você poder marcar nas plaquetas você utilizava de cunhas. As cunhas elas eram ferramentas de metal ou de madeira que eram pontiagudas em suas extremidades e das quais você poderia marcar no barro molhado e colocar para secar, e quando secasse você guardava aqueles registros. Eu fico pensando aqui, cara, um arquivo de plaqueta de barro, o tamanho desse negócio aí. A escrita cuneiforme, primitivamente, ela servia basicamente para contar animais, contar reservas de armazéns, de alimentos e tudo mais. Colocava-se o símbolo representando aquela coisa que seria contada e do lado, as marcações, os risquinhos, digamos assim, representando os números de maneira muito primitiva. Com o passar do tempo, o desenvolvimento e a necessidade de se organizar ainda mais os arquivos, organizar o que era produzido, até porque a sociedade foi aumentando populacionalmente de maneira muito drástica, a escrita cuneiforme começou a passar a representar ali fonéticas, sinais de som, de fala, não propriamente era um desenho de um objeto, mas o símbolo agora estava ali representando uma forma de dizer, um som em específico. Os sumérios eles vão prosperar muito na região, tanto que é aos sumérios que é colocada a invenção da roda. Então a roda ela começa a ser utilizada por conta desses povos. A partir do ano de 2500 a.C., os sumérios começam a ter a concorrência de alguns povos que estavam migrando para a Mesopotâmia, povos esses que vinham principalmente da Palestina e que tinham uma origem semita. Os semitas, para quem não conhece, é uma designação para um grupo religioso e étnico que seriam os filhos de Sem. Sem é o filho que Adão e Eva tiveram após a morte do Abel. Esses povos semitas, eles começam a habitar os territórios sumérios, mas com o passar do tempo eles vão tomando espaço nas cidades-estados sumérias, até que um cara que era líder desses povos semitas, chamado Sargão, por volta de 2350 a.C., ele começa a dominar as cidades-estado de forma militar. Esses povos semitas eles eram muito chamados, de uma maneira até um tanto corriqueira, de acadianos. Então, esses povos acadianos, eles vão tomar o controle das principais regiões da Mesopotâmia, fundando o primeiro grande império da história da humanidade, que foi o Império Acádio, ou Sargônico, por conta do Sargão. É importante lembrar que existe uma grande diferença entre reino e império, porque geralmente o reino ele cuida basicamente de um só povo, uma só nação, uma só etnia, digamos assim.
Enquanto o império, ele não cuida somente de um povo, de uma etnia, de apenas uma cultura, mas de várias culturas reunidas dentro de uma organização estatal. Isso para vocês verem que os povos mesopotâmicos eles não eram inteiramente homogêneos. Existiam algumas diferenças dependendo de região para região. Meio que o que acontece aqui no Brasil hoje em dia, né? Somos brasileiros, mas a gente sabe que um nordestino é diferente de um cara que mora em São Paulo, ou o cara que mora no Acre é diferente do cara que mora lá no Rio Grande do Sul. Tchê. Os povos acadianos, eles vão incorporar boa parte das invenções sumérias, principalmente a roda, o desenvolvimento da escrita, e vão unir com estudos, intensificação de estudos dentro da matemática. Se você tem raiva de matemática, a culpa é dos acadianos. Além de eles também serem responsáveis pelas primeiras descobertas da cerveja e desenvolver os primeiros grandes calendários, ou pelo menos os mais antigos calendários que temos conhecimento na história. A cultura suméria acadiana ela vai se desenvolver ao longo de centenas e centenas de anos, mas a partir ali de meados do século XVIII a.C., nós temos o crescimento de um novo povo dentro da Mesopotâmia que começa a rivalizar com os sumérios acadianos. Esses povos eram os amoritas. Os amoritas, eles dominam as cidades-estados acadianas, acabam com o império e formam um novo, o famoso Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico. Esse império recebe esse nome por conta da capital, que foi criada, construída pelos amoritas, que é a cidade da Babilônia. Com o passar dos anos e conquistas sendo feitas, eles foram anexando territórios. Como o império ele já estava se tornando muito grande, estava muito complicado para o imperador babilônico conseguir orquestrar e ordenar as coisas dentro do seu império. Era muito fácil haverem dissensões dentro da lei e dentro das decisões do imperador. Então, para poder acabar com a brincadeira logo, o imperador babilônico Hammurabi, quando ele estava no poder, ele criou o famoso Código Civil Mesopotâmico, né? Que era o Código de Hammurabi. Essas leis foram organizadas justamente para disciplinar regiões que fossem distantes do império. A sociedade mesopotâmica ela era muito marcada pela desigualdade social. Só que para aquela população essa desigualdade ela era vista como uma normalidade, porque para eles, se eles eram desiguais socialmente, é porque os deuses também eram. E então, eles viam isso como naturalidade por conta da religiosidade deles. Também havia toda uma estrutura social de respeito dentro da sociedade mesopotâmica, principalmente a partir do primeiro Império Babilônico, em que os mais ricos eles pagavam mais impostos, mas possuíam mais direitos caso acontecessem algum problema jurídico, por morte, alguma coisa do tipo. Para vocês terem noção de como é que era essa divisão, eu vou ler para vocês aqui um pouco do Código de Hammurabi. Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Vejam bem, olha o outro. Se um homem cegou o olho de um plebeu, né, uma classe inferior, ou quebrou-lhe o osso, pagará uma mina de prata. Se um homem cegou o olho de um escravo, ou quebrou-lhe um osso, pagará metade do seu valor. Se um homem tiver arrancado os dentes de um homem da sua mesma categoria, os seus próprios dentes serão arrancados. Vocês podem ver que existia toda uma hierarquia de poder, de desigualdade, tanto na questão social, como na de obtenção de direitos. Muito parecido com o Brasil, né, meus amigos? O que é importante de notar é que essa foi a primeira grande organização de um código civil de leis e regras dentro de uma sociedade complexa, dentro de uma civilização mais complexa. Com o passar dos anos, o Império Babilônico ele foi se enfraquecendo devido a muitos líderes estarem perdendo a autoridade
seja por falta de respeito, seja por alguma incursão militar fracassada, e isso foi enfraquecendo o império até que a região de Assur, que ficava no norte da região da Mesopotâmia, os povos assírios começaram a querer invadir, a tomar de conta do Império Babilônico. Os povos da região de Assur, que eram chamados de assírios, eles eram povos altamente militarizados, que se utilizavam de tecnologias até então inovadoras, como carros puxados a cavalo, equipados com rodas, com lanças, escudos, capacetes, espadas melhor desenvolvidas. E esse poder bélico deu muita força aos assírios para que eles dominassem o Império Babilônico. O auge do Império Assírio foi no reinado de Assurbanipal, e eles estenderam seus domínios por toda a região da Mesopotâmia, só que de maneira muito cruel e sendo temidos por toda a Mesopotâmia. Só que o Império Assírio não durou muito tempo em comparação com outros reinos mesopotâmicos, porque em 612 a.C., os caldeus invadiram a capital assíria de Nínive e reestruturaram todo o império, fundando o Segundo Império Babilônico, trazendo novamente a capital para a cidade da Babilônia. A tomada da cidade da Babilônia pelos caldeus foi liderada por Nabopolassar. A tomada da cidade da Babilônia pelos caldeus foi liderada por Meu Deus, que nome é esse, velho? Nabopolassar, em 626 a.C. É um nome bom para colocar em filho, né? O apogeu do Império Babilônico, do Segundo Império Babilônico, não aconteceu com o Nabopolassar, aconteceu com o seu filho, o Nabucodonosor II. Sim, é o mesmo Nabucodonosor que aparece em escritos da Bíblia. O regime de governo, principalmente do Nabucodonosor, imitou o regime de opressão assírio, do qual eles conquistavam outros povos e, por meio da força, traziam povos do exterior, povos dos arredores do império, para morarem nas cidades babilônicas. Isso aconteceu muito principalmente com os povos hebreus. No auge do império, do Segundo Império Babilônico, nós temos a construção de monumentos que ficaram muito conhecidos no mundo antigo, como a construção do zigurat de Marduk e a construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia, que infelizmente não existem mais, só alguns vestígios, e que eram considerados como uma das 7 maravilhas da antiguidade. Após a morte de Nabucodonosor II, os seus descendentes eles não conseguiram manter a unidade do império, sendo que, a partir do governo de Nabonido, o império começou a ser atacado por um novo povo que vinha de regiões mais centro-asiáticas e que era osso duro de roer. Eram simplesmente os pérsios. Em 539 a.C., Círio da Pérsia, rei da Pérsia, mata o imperador Nabonido às margens do rio Eufrates, e a partir daí, nunca mais os povos mesopotâmicos tiveram independência. Eles sempre acabavam sendo dominados por povos estrangeiros. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, como de praxe, compartilhe com seus amigos e vamos aí, tornar a disciplina de história mais relevante neste Brasilzão que tá precisando pra caramba. Valeu, pessoal! Galera disse que a gente tem que usar isso aqui escondido, mas eu não tô nem aí.